Pai do pastor Simão Matana, Senhor, homem de Deus, missionário, que está fazendo a tua obra neste lugar. Usa este homem com poder e autoridade, Senhor. Te agradecemos e abrimos nosso coração por ouvir a palavra do Senhor na boca dele, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Pode ser mais forte. Pai do Senhor, irmãos. Deus é bom e Ele é eterno. O seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui justamente porque fomos afetados pelo amor de Deus. Chamo-me Simão Vitor André Matana. Já estive aqui em outras ocasiões. Na verdade, uma pregando e outras vezes assistindo o culto. Sou angolano. Essa é a minha naturalidade. Angola situa-se na África Austral, um pouco abaixo da linha do Equador. E estou aqui com a minha esposa, Vanessa Elias, e a minha filha Isabela Juanita, assim como meu filho Josué Vitor. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez que nos foi endereçado o convite. Deus possa honrar o pastor Pedro e a sua família, a nossa mamã. Como nós falamos em África, os pastores são qualificados e designados também como pai. Não é apenas um mero título, mas é uma honra. Ele é acompanhado justamente com esse adjetivo de honra, de respeito, porque reconhecemos que nele reside uma autoridade que nos leva para frente, adiante. Pastor Gilmar, muito obrigado pelo Ministério de Missões, pelo departamento, e que o bom Deus possa honrá-los, amém? Por ter nos feito esse convite. Pastor Ebenezer, glória a Deus, amém, irmãos? E todos vós que estáis aqui nessa noite, é um privilégio poder falar da parte de Deus com os irmãos e partilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar uma canção bem rapidinho e entrar na palavra rapidinho. Deus colocou uma mensagem no meu coração quando foi me endereçado esse convite. E é uma mensagem assim, muito tocante. E hoje, quando acordei com um louvor que eu ouvi há 26 anos atrás. Um louvor na nossa língua, lingala, língua africana. E foi saltando no meu coração. Eu disse, bom, vou louvar, porque eu nunca louvei nas igrejas brasileiras. Louva-se sempre em português, e aí me esqueço muitas das vezes da minha origem. E hoje Deus parece que quer abençoar alguém. E esse louvor vou traduzir e depois vou cantar. Diz assim: Yahweh nabikamwa, sembola loboko na yo, batunyoso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Amém? Não é língua estranha. Apesar que é uma língua estranha natural. Yahweh nabikama é Deus de maravilhas. Quer dizer, Deus de maravilhas. Zambe nabikamwa, sembola loboko na yo. Mostre o teu braço de poder, Batunyoso bamona yango, para que todo mundo veja o teu braço de poder, a fim para que exaltem o teu nome, Bakumisa kombo nayo, para que exalte o seu nome. Diz assim, mais ou menos em louvor: Yahweh nabikamwa, sembola loboko na yo, batunyoso bamona yango, bakumisa kombo na Yahweh, Yahweh nabikamwa, Deus de maravilha, sembola loboko na yo, mostre o teu braço, batunyoso bamona yango, para que todos vejam, bakumisa kombo na yo, belela, 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 Yahweh nabikama. Clame, 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 Deus de maravilha. Belela, belela, Yahweh, azalakanalola, Elia, belela, que Yahweh. Elias clamou a Deus e o céu abriu com fogo e poder. Aleluia. Amém. Estou inspirado. O Senhor tirou lá do baú
Há 26 anos que eu já não louvo essa canção, foi bem no início da minha conversão, e aí hoje me lembrei, eu acredito que não é obra do acaso, é o Espírito Santo tirando uma flecha lá do baú, para poder usar nessa noite. Alguém precisa ver a maravilha do Senhor. Alguém nessa noite precisa abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor. Para que nós glorifiquemos o nome do Senhor, temos que ver o testemunho do Senhor, o Deus de maravilha. Há pessoas que já não, e nós notamos isso nas igrejas, nós dissemos, abra a boca e glorifica a Deus. E você vê a pessoa travado, bloqueado, e parece que não tem motivos para glorificar a Deus. Existe 1 milhão de motivos. O primeiro, você está vivo. Segundo, que é o mais importante do que o primeiro, você tem a vida eterna. Terceiro, você vive num país que não tem guerra. Quarto, acredito que todo mundo aqui tomou café da manhã, todo mundo almoçou aqui e vão jantar. E muitos vão jantar picanha, filé mignon, e vão comer do bom e do melhor e vão dormir numa boa casa. Irmãos, devias dar cambalhota aqui e glorificar de pé e gritar. Devias dar cambalhota, porque o mundo não é assim como você acha. Aleluia. O livro de Lucas capítulo 7, o Senhor colocou essa passagem no meu coração no versículo 13, versículo 11. Não é costumeiro pregar esse texto em cultos de missões. No entanto, eu vou usar esse texto como pano de fundo, a fim de transmitirmos a mensagem que Deus quer nessa noite. Livro de Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos ler, diz a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos. Prestem atenção. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. Sublinhem essa palavra. Muitos discípulos. E sublinhem também uma grande multidão. Não era pouca gente, uma grande multidão. Aleluia. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Sublinhe, íntima compaixão, íntima compaixão. Aleluia, oh glória a Deus. E disse-lhe, não chores. Oh meu Deus, só Deus pode fazer isso. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O Senhor fala ao morto. Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Palavra do Senhor. Quando a gente fala sobre missões, quando olhamos no latim, na família paterna eu sou filho, neto de missionário. E eu sei o que eu estou a pregar. Vivi isso e vivo hoje. O meu avô, na igreja dele, em Baza-Congo, que é o norte da Angola, eu não frequentava a igreja dele porque eu vivia com a família paterna. E a família paterna não eram cristãos. Mas eu via, e eles designavam a igreja batista como igreja missione. Quando eu me converti, fui à busca desse termo missione, que é um termo em latim para missão, que em português significa enviado, derivado do Novo Testamento, a palavra apóstolos. Eles usavam esse termo para designar os missionários que levaram a igreja batista em Angola, propriamente no norte da Angola, que foi o almirante inglês Mateus Zacarias Top. E aí eles falavam, em vez de dizer vamos para a igreja, eles diziam vamos para a missione, vamos para a missão batista. E aquilo ficava na mente da criança.
Eu tinha 7 anos, 8 anos, e eu ouvi aquilo e resisti toda a minha vida. Missão tem a ver com envio. No entanto, antes de enviar, missão tem a ver com paixão, tem a ver com amor. E quero destrinchar nesse pouco tempo sobre as implicações da missão, sobre a mensagem da missão. Ponto 2. Terceiro, o preparo para a missão. Ponto 4, os requisitos em termos, vamos colocar assim, de sentimentos, embora não sendo o amor um sentimento apenas, ou melhor, não só um sentimento, mas também uma decisão para aquilo que é de melhor, olhando para terceiros, para o outro. E é isso que eu quero falar, e esse texto nos dá alguns ingredientes sobre isso. Quando nós observamos Jesus é a representação do Deus vivo. O livro de Colossenses declara no capítulo 1, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando a gente vai para a filosofia e tenta perceber o que é imagem, imagem é a representação de algo abstrato, algo que não se vê, e nós procuramos, então, tentar explicar esse elemento abstrato usando um elemento natural. E aí buscamos símbolos terrenos e natural. E é isso que se refere a esse texto. Quer ver a Deus? Você vê Jesus. Jesus em quem? Em tudo que Ele fez. No seu amor, nas suas palavras que as multidões declaravam. Este não prega como os fariseus, que são hipócritas, não vivem o que pregam. Este prega com autoridade, referindo-se a Jesus. Ele prega o que vive, no seu amor, porque quando olhavam para Jesus, os desprezados encontravam amparo, os excluídos encontravam alguém que se importava com eles. Aquela mulher, quando foi colocada numa posição, a mulher adúltera, e excluíra o homem adúltero, pronto para ser condenada, em Jesus ela encontrou uma segunda oportunidade. Vá e não peques mais. Jesus é a imagem do Deus invisível, na sua obra, no seu amor, na sua atenção, no seu operar. Toda a sua vida, Ele mostrava como Deus é. Ele declarou aos homens e aos seus discípulos: se vocês não creem nas minhas palavras, creiam pelo menos pelos sinais que eu faço. Os seus milagres representavam um Deus que queria e quer fazer o bem. O livro de Filipenses, ele declara assim no capítulo 2, versículos 5, 6, 7... que tenhais o mesmo sentimento como que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na forma de Deus, Ele preferiu a forma de servo. Qual foi o elemento que Ele usou? Essa passagem diz, Ele aniquilou-se a si mesmo. Então, Jesus é o Deus que deixou a sua glória, não perdeu a sua glória. Uma coisa é perder glória, outra coisa é você deixar a glória por amor. É fácil falar de humildade entre os pobres, mas o verdadeiro significado da humildade não está na pobreza, ou naqueles que nunca provaram a glória. É difícil falar de humildade, e é o lugar certo para falar de humildade, quando alguém deixou, já viveu a glória, provou a glória, e aí decidiu despojar-se da glória. Houve um preço. A humildade tem um preço, e o preço é aniquilar-se, é você decidir renunciar. Missões tem a ver com renúncias de direitos, tem a ver com renúncias de valor. Missões tem a ver com renúncia de sonho, dizer, você ser uma pessoa habilidosa, cheio de aspirações, por amor,
decidir abandonar os seus sonhos para valorizar outras pessoas. Ele é o Deus que desceu, deixou a sua glória, fez-se um de nós, adquiriu carne, sangue, osso, e viveu nessa terra, sentiu o que dor, sentiu frio, teve sono, e andou nessa terra nos mostrando o caminho. E nessa passagem, ele estava numa cruzada na sua missão, uma missão de 3 anos, mas que marcou toda a história da humanidade, e nós estamos aqui porque ele acertou na sua vocação. Nós estamos aqui porque ele decidiu morrer. Ele morreu não pelos seus pecados, ele morreu pelos pecados da humanidade, não pelo pecado dela. E na sua cruzada de fazendo bem, transformando vidas, operando sinais e prodígios e dizendo: o caminho para entrar no céu é o arrependimento, que é a tristeza, segundo Deus, da vida pecaminosa. Então ele entra na cidade de Cafarnaum e opera a maravilha lá, diante de um oficial romano. E mais adiante, ele chega na cidade de Naim, cidade circunvizinha a norte de Israel. E aí ele encontra uma história trágica de uma mulher viúva. Como se não bastasse, agora o seu único filho também estava morto. E iam enterrando o seu filho com uma grande multidão de desesperados, de angustiados, de tristes, de pessoas que estavam comovidos com aquela situação. Irmãos, a história dessa viúva, e isso que Deus colocou no meu coração, é a história de todos nós. É a história do Brasil. É a história das favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, irmãos. Cheio de mulheres viúvas, que os seus únicos filhos estão presos na droga e na prostituição. A história dessa mulher não é apenas dessa história dela, é a história do Brasil, irmãos. Eu estou aqui em Brasília há 8, 9 meses. E quando olho para homens e mulheres presos na prostituição, na droga, famílias destruídas e dilaceradas, irmãos. Essa hora estão nos bares cheios, sem esperança, filhos únicos, viúvas e viúvos. Homens que muitos deles, os seus pais vieram nessa cidade e ajudaram a construir essa cidade, pagaram um alto preço, irmãos. E muitos desses homens abandonaram e deixaram suas mulheres em outras cidades e nunca mais voltaram. E aí hoje temos consequência de famílias destruturadas, homens e mulheres sem um norte em termos de ética e moral, não sabem o que é o certo e errado. É a história dessa viúva, é a história do Brasil. E vemos jovens sem era, sem beira, na prostituição. Dia e noite eu vejo jovens evangelizando meninas de 18, 19 anos, 16 anos, grávida, abandonados. E você olha uma menina grávida, sem educação, sem formação, não teve um lar funcional que lhe orientou para o certo, sem um projeto acadêmico, profissional e nem espiritual. Uma menina que não sabe o amanhã, uma criança gerando uma criança. É a história dessa viúva, é a história do Brasil, é a história da África, que jovens e jovens fugindo do norte da África, emigrando para a Europa. Isso já está há mais de 5, 6 anos, emigrando à procura de melhores condições de vida, à procura de oportunidades. Por quê? Porque a sua mãe, que é a África, não os valoriza. A sua mãe, que é a África, não tem um projeto. Eu estou a falar não a África como um espaço geográfico inerte. Os líderes políticos decidiram errado. E são jovens únicos. Esse homem era filho único. Irmãos, cada ser humano é único na sua essência.
em termos de personalidade, em termos de espírito, é único, tem o seu valor e ninguém é insubstituível diante de uma mãe. É a história de Israel que agora está em guerra, meus irmãos. A história dessa viúva é a história de Israel que está em guerra, que chora pelos seus filhos que estão morrendo. E o outro lado tem a Palestina, que também precisa de Deus. É a história dessas famílias que agora estão chorando, que perderam muita coisa, talvez um ente querido. E eu fico a pensar, meu Deus, o que ia na cabeça dessa mulher? Andando, nenhuma mãe sonha em enterrar o seu filho. Nenhuma nação constrói-se pelas cinzas dos seus filhos. Eu nessa noite quero que não seja apenas um culto, e prego em muitos cultos missionários, como um calendário das igrejas. Mas nessa noite eu quero que o seu coração se acenda de chamas. Jovem, você que tem chamado, teu coração acenda-se, porque há muitas viúvas no Brasil, muitas viúvas na Europa, na África, implorando por um pregador, implorando por um levita, implorando por um milagre. E há muitos filhos únicos mortos no Brasil, na África, na Europa, na Ucrânia. É a história da Ucrânia que está enterrando seus filhos por uma guerra. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver contigo. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o teu modelo, Jesus Cristo, declarou, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 18, a ordem foi dada, a grande comissão, e-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem a ver contigo, se a ordem foi dada. E o teu modelo, ele foi o primeiro como missionário, deixando a sua glória, esvaziando-se, irmãos, e descendo em forma humana. E não terminou em forma humana, poderia ser o mais célebre dos homens, o mais admirado dos homens, diz a palavra, que não foi em forma humana, nasceu no lugar humilde, e andou como um homem simples, humilde nessa terra, no qual foi rejeitado. Não fizeram caso da sua pregação, não fizeram caso da sua aparência. Ele pregou a palavra e morreu na cruz do Calvário em favor da humanidade. Nenhuma mãe sonha em enterrar o seu filho. Essa mãe de certeza pensava, ao levar o caixão do seu filho, quando o seu filho era criança, e quando levava, talvez no jardim de infância, e quando andava com ele, brincava com ele, e agora tudo acabou, a esperança foi embora, e agora só a incerteza, morte e destruição. Eu vivi essa situação. Meu filho pequeno, o segundo filho, estava aí sentado, e eu já vivi a morte do meu filho, já testemunho isso constantemente. E todos os dias, quando eu saio do trabalho, o primeiro milagre que eu vivo todos os dias é chegar em casa e ver meus filhos. É um novo olhar todos os dias. Todos os dias um novo olhar, e eu chego logo, coloco a coisa no chão, levanto a mão de joelho, agradeço e brindo toda a casa e abençoo a minha esposa, os meus filhos, e digo: Pai, obrigado. Mas um dia em África, no culto de libertação, porque o meu trabalho é implantar igreja, fazer discípulos das cidades, nações onde eu vou, e aí no culto de sexta-feira, que é o culto de libertação, de muita opressão, porque lá tem muita feitiçaria, o meu filho teve um ataque, e ele deu um grito no culto, e ele foi embora, ficou roxo, e aí foi embora. E a minha esposa pegou nele,
e ela começou a ter ânsia de desmaios e levou-me lá à frente. Irmãos, quando eu vi o meu filho sem vida, fiquei chocado. Eu acho que essa mãe sentiu. É o que Deus sente da humanidade. Quando vê um jovem gerado, cheio de habilidades e de sonhos, preso na droga, na prostituição. Eu fiquei em choque. A cabeça inflamou. Uma nuvem negra começou a andar por volta da minha cabeça. Esqueci tudo de Bíblia. Comecei a tremer. A minha alma queria sair. Queria gritar. E eu comecei a pensar todas as profecias. Tinham me dito que o meu filho teria a mesma unção que eu tenho, que faria a mesma obra que começou com meu avô, implantando igrejas. E agora, tudo acabou. Eu vim. E onde que foram aquelas promessas, todas aquelas profecias? E eu agarrei ele, naquela hora tremendo, não sabia mais como orar. Na mente me veio uma palavra do exército angolano, que diziam sempre: um homem nunca entra em pânico, ainda que tenha os intestinos nas mãos. Minha alma queria sair, queria gritar, e quando vi isso, me lembrei. Aí, na hora, o Senhor me abriu os olhos espirituais e vi o Senhor no trono, e Ele me disse assim: você não é profeta? Dê vida ao teu filho. Ah, irmãos, naquela hora, eu peguei no meu bebê, disse toda a igreja orando e marchando. A minha esposa, cala-te, não chora, porque estava a destruir minha fé. Ela chorando e tentando em pânico. Comecei a marchar, a orar em línguas, porque Deus, sempre no momento de tragédia, Ele vai sondar a tua alma e vai à procura da cabeça de jumento que está dentro de você. Aleluia! Para derrotar o adversário. O que é que você tem dentro de você? Aleluia! O que é que há dentro do teu espírito? O que é que há dentro do teu espírito? Qual é a arma que Deus pode usar para transformar vidas? O que é que há em você? A palavra, a poder de Deus, a peso de glória, línguas estranhas, a sobrenatural. O que é que há em você? Jesus chegou perto daquela mulher, declarou, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia, amém. Irmãos, o Senhor está vendo milhares de brasileiros em situações deploráveis em termos de ética e de moral, em termos de espiritualidade. Ele está vendo. Só que Ele quer usar a tua vida. Aleluia! Quer te usar com compaixão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou a dizer nessa noite? Eu não vou usar termos teológicos, porque essa igreja é uma igreja antiga e é bem formada em termos de conhecimento. Eu poderia dar uma aula de missiologia, mas não vou tocar nisso, os irmãos já conhecem. Quero usar os ingredientes que está nesse texto. Não há missões sem compaixão, é o que está dizendo aqui. O Senhor moveu-se de íntima compaixão. Se não entrar no coração, esse culto só vai ser mais um culto. Se não Irmãos, tem muita gente na igreja cheia de chamados, e me dizem sempre isso: pastor, eu tenho um chamado para ir na tua terra. E aí eu pergunto: por que você não vai? Ah, não. E aí começam a virar a cabeça, a dar um monte de desculpa. Traduzindo, ou é covardia, ou ama demais a sua vida, não tem coragem de morrer dos seus sonhos, morrer para gerar vidas. E aí fria, não estou a falar para todo mundo, nem todo mundo fará missões transculturais, irão para uma outra nação, ultrapassando as barreiras sociais e políticas e linguísticas.
Mas você pode fazer missões na sua casa. Aleluia. Primeiro, pelo seu caráter transformado e mudado. Depois, você pode pregar a palavra no Brasil. Brasília tem 35 distritos, 35 áreas de setores administrativos, vamos colocar assim. Estive estudando um pouco sobre Brasília para poder morar aqui, né? Tem que saber um pouco de onde você está indo. Então, você pode ir nessas cidades satélites e falar de Jesus no teu trabalho. Agora, para isso acontecer, tem que ser de coração. Tens que ter compaixão, irmãos. Tem que deixar o egoísmo. Quando é que não há compaixão? Quando você é muito egoísta, você só olha para você. Quando é que nós deixamos de ser egoístas? Quando nos tornamos periférico. O meu avô dizia assim: quando o egoísmo chega, a estupidez reina. Quando o egoísmo chega, você esfria. Você se torna indiferente. Nada te toca mais. Fica dentro da igreja. A dor do irmão não é tua dor. Você nem se importa. É mais um irmão. É mais uma irmã. E nada faz diferença. E tudo vai pior, a pior, a pior. Mas a Bíblia declara, no livro de João capítulo 15, Jesus declarando: eu vos designei para que deis fruto. Aleluia. Nos primeiros versículos declara que há uma necessidade de cortar caso não haja fruto. Eu entendo que o fruto é o fator determinante para percebermos se há vida, se há um objetivo, se há um propósito. Jesus declara: não chores. Quem pode ser usado nessa noite para declarar isso? Não chores. Deus quer te usar para levar uma palavra de amor. Não chores. Muita gente está chorando. Testemunhando um pouco. O ano passado eu estava na África pregando a palavra do Senhor. Fui convidado pela Assembleia de Deus. Me ligaram. O ano passado, sim. Me disseram: você pode vir fazer um seminário de batalha espiritual no Cunene, que é sul da Angola. Eu disse: posso. É a Assembleia de Deus que convidou. E aí, mas eles não pagaram a minha passagem, porque missões, ela faz-se com o joelho dos que oram, amém? Com a mão daqueles que semeiam, e com os pés daqueles que vão, né? E aí, não pagaram a passagem e começamos a orar como é que se faria aquela situação. E graças a Deus, um irmão que nem é daquela igreja pagou a minha passagem, ligou-me de repente e enviou 4.000 reais, que era a passagem. E aí foi, e quando cheguei na capital, precisava ir para o interior. Aí um oficial da polícia dessa igreja queria honrar o pastor dela, levando-me nessa igreja. E aí ele esvaziou a conta bancária, irmãos. Fiquei chocado. E eu fui de avião. Ele andou 1.000 quilômetros de carro para chegar onde eu estava. E voltou também de carro, mas eu fui de avião. E pagou o hotel onde eu fiquei. Irmãos, se você não tiver compaixão, você não se move. E quando comecei a pregar no lugar sem ar-condicionado, o som sem condições, chapa, muita gente necessitada de tudo. Muitos feiticeiros dentro da igreja, precisando de libertação. Doentes, crianças sem chinelas, estudam debaixo das árvores.
E aí, muita pena, fiquei chocado. Eu até disse, Deus, já não vou pregar mais na cidade. Na cidade há muita resistência. Tem sim filhos de Deus, mas há muita resistência. As pessoas são muito sedentas. E quando chegamos lá, irmãos, Deus operou tantos milagres, que eu orava para os enfermos, crianças inflamadas a garganta e o peito podre de pus, a garganta toda ferida, onde o médico já não pode curar, mandou para casa, acabou. E você, pastor, está lá, tem que apresentar uma solução, porque você tem que provar esse Jesus que opera maravilhas, tem que aprovar. E aqui vem o último, estou já chegando nos últimos pontos. Não tem como fazer missão sem revestimento de poder, aleluia. Como falar a uma mulher desesperançada, não chores mais, aleluia. Como tocar no esquife e falar ao morto, jovem, levanta-te. Oh meu Deus, livro de Atos capítulo 1, versículo 8 declara: o mandato foi dado, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, todavia, aguardai em Jerusalém, até que do alto venha o revestimento de poder. Não há missões sem preparo, e o preparo passa por uma vida transformada, revestimento de poder, poder sobrenatural, porque a batalha é espiritual, a batalha não é carnal. E quando nós oramos para aquelas meninas, Deus curou aquelas jovens que têm um pulmão inflamado, jovens na feitiçaria, desamparados, sem esperança. E a Bíblia declara nessa passagem, ele diz assim: e chegando tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Nós fomos chamados para ressuscitar mortos. Não estou a falar de mortos espirituais só, mortos naturais. Eu vi o meu filho a ressuscitar, a orar em línguas. Meu filho ressuscitou, está vivo, e ele está aí. Isso foi há 8 anos. Ele está lá na salinha, ressuscitou. O Senhor me disse: tens vida, és profeta, dê vida ao teu filho. E o meu filho ressuscitou. E tenho visto paralíticos andarem, mortos a ressuscitarem, cancerosos, câncer terminal na cabeça em São Paulo há 8 anos. Senhora desenganada. E o último lugar para ir é na igreja. E a família toda foi. O Senhor me disse: põe a mão na cabeça, não ore gritando, porque eu vou curar. E o Senhor curou a senhora. O câncer desapareceu. Porque a guerra é espiritual. Demônio não saem com palavras bonitas. Doença, espírito de enfermidade não saem com discurso bonito. Saem pelo poder de Deus, pelo peso de glória, pelo sobrenatural. Se coloca de pé. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração de 2 minutos. Amém. Pastor, como ter compaixão? Compaixão é a habilidade de um espírito recriado. Quem nasceu de Deus, Deus coloca nele amor e compaixão. Quando nós perdemos a natureza divina, nós perdemos a compaixão, a humildade, nós perdemos todos esses adjetivos que qualificam um filho de Deus. Quando nós esfriamos, isso acontece. Quando você nasce de Deus, o teu espírito recriado já tem tudo, no que concerne ao fruto do espírito, e no que concerne ao poder de Deus, aos dons de Deus. Ative nessa noite. Levanta o teu braço. Levanta o teu braço. Fale com Deus. Senhor, usa-me. 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 Para declarar nessa nação. Para declarar no mundo que chora. E dizer a palavra de Deus: não chores mais.
que existe uma solução, e a solução para a humanidade é Jesus Cristo. Senhor meu Pai, eu entrego o teu povo nessa noite. Ora bacasoto, ende glória labafaia, Israel te carabacasoto macafaia, merece que te manda eu conhecer que ele meneia, ezebalaba chocolo farimicariabai. Ore Brasil, diga Senhor me encha-me do peso de glória. Ora bacatofaia ende glória labahai, estrimica tu manaya catofaca papaya, ende glaste faribusria, acumanaya masoyo nemecana macasoyo. Vai Brasil, quero ouvir a tua voz. Diga Senhor, me inflama com poder sobrenatural. Diga Senhor, acenda a chama em mim. Senhor, acenda o primeiro amor. Oh meu Pai, oh meu Deus, oh meu Pai, meu Cristo, meu Rei da glória, peso de glória, poder sobrenatural, oh sobrenatural, Espírito do Deus vivo, nós te clamamos nessa noite. Sopra nesse lugar, acenda a chama, torna o teu povo em labareda de fogo, meu Pai. Nós queremos marchar acima das religiões, meu Pai, no lugar de autoridade, meu Deus. Oh meu Pai, oprimindo toda a potestade de morte, toda a frieza, toda a carnalidade, toda a indiferença. Oh meu Pai, oh meu Deus, oh meu Pai, desce com poder e glória nessa noite em Brasília, meu Pai. Oh sobrenatural, poder de Deus, peso de glória, inflama a vida do jovem, a vida do adolescente, meu Pai, inflama a vida do pregador, oh meu Deus, inflama a vida do missionário. Arabacadola bacato faramacane bagalabaia, azeentre matalabafaia, sorororega pipa paquiria, adamacato mandalabahaia sacadeia, esdroidra bababosa. Seja cheio da glória de Deus. Levanta o braço, quero ouvir você falar. Levanta o braço, vai. Levanta o braço e receba poder, receba revestimento, peso de glória, poder sobrenatural. Receba no nome de Jesus. Desejo é sentir teu poder, teu poder.
Amados irmãos, eu vejo que aqui há um clima de milagre neste lugar. Deus está trazendo um avivamento nesta casa, um despertamento sobrenatural. E eu tenho a ousadia agora de orar junto com vocês, para que o milagre aconteça na sua vida. Eu não sei quantos precisam que o milagre aconteça na sua vida. Talvez uma doença que o médico disse que era incurável. Talvez alguma coisa que você deixou de receber em sua história. Algum sonho de Deus para a sua vida. Aquele desejo de fazer a obra de Deus e de repente se embaraçou em alguma coisa. Deus te chamou para algo grande e você está infrutífero, está parado, não consegue se mover, está esquecendo de estudar a palavra do Senhor, não tem mais tempo de orar, não jejua mais. Eu quero orar por você, porque esta noite é uma noite de milagres. Diante desta palavra que o nosso pastor Simão pregou aqui essa noite, mediante essa palavra e mediante esse clima de glória, aonde você estiver, eu quero orar junto com vocês. Querido e amado Deus, é no nome de Jesus que nós queremos profetizar o milagre na vida deste irmão e desta irmã. Nós queremos repreender todo e qualquer ataque de Satanás contra o ministério chamado deles, Pai, porque o Senhor nos chamou para ser frutíferos, para produzir, para avançar, mas muito de nós tem recuado, tem estacionado. Mas nessa noite nós te clamamos: perdoa os nossos pecados na negligência, perdoa os nossos pecados. Oh Deus, nós te suplicamos agora, lava-nos com o sangue precioso de Jesus, limpa com a água regeneradora do Espírito Santo, e move a tua igreja, Jesus, move o teu povo, para que nós avancemos sempre, sempre avancemos, curados, libertos, transformados pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, levante a tua mão, glorifica a Deus, celebra Ele com a tua palma, com o teu melhor, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Eu creio que o Senhor nessa noite está te curando, está te libertando e está te dando novas oportunidades, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que essa semana seja uma semana de conquista, de vitória, de livramento, de libertação, de salvação na tua casa. Eu te espero aqui quarta-feira, no culto das 20 horas, para mais uma vez celebrarmos o nome do Senhor. Amém? Faz assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações no Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios, hoje e para todos sempre. Que todos digam: vamos embaixo do shalom de Deus. Cumprimente uns aos outros e vamos para casa, na bênção do Senhor.